Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os povos indígenas da América, especificamente vamos falar sobre os maias. Vamos ver o objetivo dessa aula? Então veja, identificar as principais características sociais, políticas, culturais, religiosas e técnicas da civilização maia no período em que antecede a chegada dos europeus na América. Então nós vamos entender como eles viviam, que sociedade era essa, como era formada antes de os europeus chegarem, porque a gente sabe que depois que os europeus chegaram, aí houve uma mudança significativa até a destruição desses povos, né? Então vamos conhecer melhor? Então veja, retomando os conceitos, né? Calakmul é uma reserva da biosfera e sítio arqueológico localizado no estado de Campeche, no México. As ruínas estão no local onde ficava uma grande cidade maia, com população estimada de 500 mil pessoas. Então aqui, ó, você lembra o que é um sítio arqueológico? Eu só gostaria de lembrar uma coisa, tá? Para vocês entenderem melhor. A civilização maia, ela já não existia mais enquanto civilização, exatamente, quando os europeus chegaram. Mas, a partir dos vestígios que esse povo deixou, é que foi possível, então, recontar a história desse povo e entender que era uma sociedade grande e desenvolvida, né? Era uma civilização bastante desenvolvida. Então, você lembra o que é um sítio arqueológico, né? Então, o sítio arqueológico é um local onde encontramos vestígios materiais de ocupação humana, recente ou antiga, e que permitem, ao final de uma pesquisa científica, a identificação dos grupos culturais que ocuparam o seu modo de vida. Então foi dessa forma que é possível, né, recontar a história dos maias, uma vez que eles já estavam espalhados, já tinham se espalhado pela região no momento em que os espanhóis chegaram na América, tá? Então vamos lá, origem do cacau. Você já se perguntou sobre a origem do cacau? A gente gosta tanto, né, de comer chocolate, mas de onde que vem o chocolate? Né? Como que descobriram o chocolate? Veja, que relação existe entre os maias e o chocolate? Vamos ver? Então, olha só, o cacau era muito importante para os povos maia. Suas sementes eram oferecidas aos deuses e as bebidas com chocolate servidas em cerimônias sagradas. Achados arqueológicos indicam que os maias enterravam jarros de chocolate com os mortos. O chocolate tinha um significado medicinal, social e religioso para eles, né? Isso aqui então foi encontrado no portal do G1 em 2009, tá? Em torno de 1519, os espanhóis conheceram o chocolate por meio dos maias e também dos astecas, e logo depois levaram para a Europa. Claro, descobriram, viram que tinha um sabor gostoso, né, que era saboroso, obviamente que tinha ali, era importante medicinalmente, porque também é estimulante, né, então gostaram e acabaram levando para lá. Isso aconteceu com vários outros alimentos, né, a exemplo das batatas. Todas as batatas, né, que nós comemos, falamos batata inglesa, mas na verdade essa batata era aqui da América, vai para a Inglaterra e depois lá se adapta e os ingleses passam então a colocar na sua dieta, mas na verdade é um alimento que foi descoberto aqui na América, tá? É importante que a gente mostre isso, essas trocas culturais, né? Então cada povo que foram descobriam um alimento que eles consumiam, se achavam interessante, levavam também para que os europeus pudessem conhecer e também desfrutar do sabor desses alimentos, tá? Então veja aqui, cultura maia. Reconhecer a importância da história e cultura maia nos permite valorizar o seu legado, isto é, os conhecimentos, a arte e a identidade dos povos originários da América, desfazendo assim uma visão eurocêntrica e colonizadora da história. Na verdade, há uma tentativa de desfazer, mas a gente sabe que os europeus, eles, apesar de eles reconhecer o desenvolvimento, perceber que se tratava de um povo desenvolvido, que gostar dos alimentos que os maias consumiam, os astecas, os incas, enfim, mas eles ainda assim tinham uma visão de que o europeu era superior aos povos originários.
localização, né? Os maias estão entre, como vocês podem ver aqui, ó, no mapinha, na península de Yucatán, né? Estão entre as civilizações mais antigas da América, com seus ancestrais presentes na região da Mesoamérica desde 2.500 anos antes de Cristo. Estabeleceram então na península de Yucatán, região que abrange parte do atual México, Guatemala, Honduras, Belize e El Salvador, né? Então hoje vários países ou parte deles compreendem essa região que era a região onde os maias viviam. Organizavam-se em cidades-estado, muito parecido, né, com a Grécia Antiga, lembra que a gente já viu isso? Então, autônomas, com leis e costumes próprios, o que significa que nunca formaram um império com centralização política. O poder dos reis estendia-se exclusivamente sobre os domínios de suas cidades e cidades satélites, caso houvesse uma. Então, na verdade, eram cidades-estado, por quê? Porque tinha essa autonomia, tinham suas leis e o domínio se dava ali naquela cidade. Cada cidade tinha o seu governante, ok? Então, a sociedade maia era hierarquizada, cada grupo com papéis e importâncias específicos. Rei, chamado Ajal, que era a autoridade máxima de cada cidade. A nobreza, responsável por cargos relacionados à administração das cidades-estado e pelo sacerdócio religioso. Os camponeses, responsáveis pela agricultura e pela produção de alimentos, e os escravizados, geralmente prisioneiros de guerra. Então veja, aqui nós podemos perceber pela pirâmide social que se trata de uma sociedade desenvolvida. Por quê? Porque já existe uma hierarquia social. Existem aqui várias classes sociais. Isso acontece quando se trata de uma sociedade desenvolvida. Quando nós falamos dos índios brasileiros, nós falamos o quê? Sociedade igualitária. Não havia diferença de classes. Então é uma sociedade simples. E aqui uma sociedade desenvolvida que tem essa hierarquia. Vamos para a nossa atividade? Com base no slide anterior, responda como era formada a pirâmide social dos maias? Sétimos anos. Novamente, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção então da nossa atividade? Então veja, com base no slide anterior, responda como era formada a pirâmide social dos maias. A pirâmide social dos maias era formada da seguinte forma, né? Pelo rei, que era o governante, pela nobreza, que ocupava altos cargos na hierarquia política e também religiosa, os camponeses, que trabalhavam na agricultura e na produção de alimentos, e os escravizados, que normalmente eram prisioneiros de guerra. Tá? Então, dessa forma, nós entendemos que se trata de uma sociedade, como eu havia falado, uma sociedade desenvolvida, tá bom? Então, vamos ver. Economia. A principal atividade econômica dos maias foi a agricultura, né? Eles cultivavam feijão, abóbora, algodão, cacau, abacate e milho. O milho era a base da sua alimentação. Nós vamos observar isso também com os astecas. A importância do milho na alimentação desses povos daquela região, porque os maias e os astecas ficavam muito próximos, né? Então, para os dois povos, o milho ele é extremamente importante na dieta desse povo, ok? Então, veja, religião. Os maias eram politeístas, né? Acreditavam que tudo tinha influência dos deuses, a quem ofereciam sacrifícios. Na imagem ao lado, Ixchel, né, deusa da fertilidade, da gravidez e do parto, era considerada capaz de prever acontecimentos futuros. No lugar de cabelos, vocês podem observar a imagem, ó, ela tinha serpentes, as quais agitava quando estava insatisfeita. Interessante a gente observar que há semelhança até com deuses da Grécia Antiga, né? Também eram politeístas. Também, tal como os astecas praticavam, faziam sacrifícios humanos em oferenda aos deuses, acreditando que a partir desses sacrifícios humanos eles teriam uma boa colheita, ou até mesmo para uma outra questão que eles apelassem, eles acreditavam que o sacrifício humano agradava aos deuses, tá? Os deuses maias. Então veja aqui, ó, nós temos 3 deuses e as imagens deles, assim, para vocês terem uma noção. Chak, que era o deus da chuva, Pauactum, deus do céu, e ele sustentava o firmamento, e Kinishahal, deus do sol. Então eles tinham um deus para cada situação, né? E aí, obviamente, de acordo então com os pedidos, como eu falei anteriormente, com os desejos deles, eles iam lá e faziam oferenda para cada deus, tá? Se quisessem chuva, então eles iriam fazer para o Chak, iriam fazer uma oferenda para ele, para que tivessem chuva, né? Interessante que os índios brasileiros fazem danças, e eles então faziam sacrifícios para agradar os deuses, para obter a graça que eles estavam querendo. E assim os outros deuses da mesma forma, tá? Então veja, templos e cidade, olha, construções, essas são construções maias. A partir de conhecimentos avançados em áreas como a astronomia e matemática, construíram grandiosas pirâmides, espaços de realização de rituais e sacrifícios. Novamente aqui uma observação. Quando nós estudamos, lá no 6º ano vocês estudaram sobre o Egito, vocês aprenderam que as pirâmides egípcias eram grandes sarcófagos, onde ficavam, né, os restos mortais do faraó e tudo o que compreendia a vida dele. Aqui não. Os maias, eles construíam pirâmides, mas essas pirâmides eram templos, onde então eram feitas cerimônias religiosas e os sacrifícios humanos em oferenda aos deuses deles, né? Então veja, e eles tinham, a partir dessas construções, é possível então entender que eles tinham conhecimento, um grande conhecimento da matemática, para poder fazer então esses cálculos de engenharia e construir essas pirâmides enormes, né? Então, ó, cidade maia de Zaculeu, na atual Guatemala, tá? Pra gente, quem vai visitar, então, consegue ver de perto essas construções. Calendário maia. Destacaram-se no campo da astronomia. Conseguiam prever os eclipses do Sol, descrever as fases de Vênus e calcular a duração do ano com bastante precisão.
possuíam então 2 calendários, eles possuíam, tá? O Raab, que era o calendário solar de 365 dias, e o Tzolk'in, calendário sagrado religioso de 260 dias. Então percebam que, por conta desses indicativos, das construções muito bem feitas, então presume-se, entende-se que eles tinham conhecimento ali da matemática, o calendário de 365 dias, então a gente pressupõe, os estudiosos entenderam que havia um conhecimento grande da astronomia, porque era um calendário bem preciso, né? E para os espanhóis que chegaram aqui não imaginavam que esse povo era tão desenvolvido a ponto de ter um calendário de 365 dias, onde sabia todas as fases ali de Vênus, né? Então, isso denota o quê? Um grande conhecimento que esse povo tinha, um grande desenvolvimento científico, a gente pode dizer, tá? E aqui, ó, a arte tinha como papel imortalizar os antepassados. Já a escrita era simbolizada por um sistema de glifos. Ó, então aqui na imagem a gente consegue perceber, são quadradinhos com imagens, né, esculpidas na verdade na pedra, né? Apesar de todo o desenvolvimento maia, as cidades maias foram abandonadas então por volta de 900 depois de Cristo. Acredita-se que guerras e secas provocaram escassez de alimentos e a diminuição da população maia. E através da escrita que eles deixaram era possível então entender a importância da agricultura para eles, o conhecimento que eles tinham de astronomia, como era o cotidiano deles, e aí, a partir de vestígios novamente, então é que se tem a noção de que é possível, a probabilidade maior é que tenha havido uma seca, que se estendeu por um tempo muito longo, e aí por isso eles tiveram que sair daquela região, buscar outros lugares para morar, então a partir de 900 depois de Cristo. Por isso que quando os espanhóis chegaram aqui, essa civilização não existia mais. O que existiam eram os sítios arqueológicos, né, os artefatos, enfim, os vestígios do que essa civilização foi, ok? Então vamos lá, próxima atividade aqui da nossa aula. Os maias possuíam conhecimento avançado em áreas como astronomia e matemática. Por que os maias se destacaram no campo da astronomia? Então, vão lembrar do que a gente falou, 7º ano, né? Vou copiar no caderno de vocês, vão responder e a gente volta com a correção.
Vamos fazer a correção então da nossa atividade? Os maias possuíam conhecimento avançado em áreas como astronomia e matemática. Por que os maias se destacaram no campo da astronomia? Os maias conseguiam prever os eclipses do Sol, descrever as fases de Vênus e calcular a duração do ano com bastante precisão. Por conta disso, então, é possível afirmar que eles tinham conhecimento grande em astronomia, tá? Então vamos fazer a retomada da nossa aula? Veja, nessa aula nós aprendemos sobre os maias, né? Como era a civilização maia. Os maias estão entre as civilizações mais antigas da América. Organizaram-se em cidades-estados autônomos. A principal atividade econômica foi a agricultura. Eles eram politeístas. A arte tinha como papel, então, imortalizar os antepassados e destacaram-se no campo da astronomia. Veja, é interessante a gente pensar que quando os espanhóis, quando os europeus chegavam aqui, eles, obviamente, a princípio não sabiam que povos eles iam encontrar, mas eles se surpreenderam com o desenvolvimento dos povos que eles encontraram, principalmente os maias, astecas e os incas. Veja que os maias tinham cidades que chegaram a ter em torno de 500 mil habitantes. São cidades grandes. Para que isso acontecesse, tinha que ser uma sociedade que tivesse alcançado o desenvolvimento, né? Então tinha que ter, além da agricultura, o comércio, né? E por isso a gente viu lá uma sociedade hierarquizada, com o rei, com a nobreza, os camponeses e também com escravos que se tornavam escravos a partir dos conflitos, a partir de se tornarem prisioneiros de guerras, né? Então é interessante também observar que eles tinham conhecimento, além da astronomia, tinham conhecimento na matemática, haja visto as pirâmides, as construções que eles deixaram, e a ideia de organização dessa sociedade, que foi possível remontar a partir então dos vestígios que eles deixaram. Então é interessante a gente pensar que quando falamos de povos indígenas, a gente tem uma ideia, nós temos uma ideia aqui no Brasil de que os povos indígenas não são desenvolvidos, mas nós não podemos pensar só nos povos indígenas do Brasil e com o nosso olhar, né? É interessante que a gente pense que existem vários níveis de desenvolvimento, mas obviamente que os maias estão entre as civilizações mais desenvolvidas da América antes da chegada dos europeus. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro e até a próxima aula.